Olá, estamos aqui no Papo da Engenharia com o nosso amigo engenheiro eletricista Hugo Caran, Muito bom. né? Ele vai falar de vários assuntos e um deles é transição energética. Ao meu lado aqui, Marco Antônio Barbosa, engenheiro É mecânico, um prazer imenso estar aqui. eu, Luiz Barata, engenheiro Que mecânico, é outro prazer imenso estar aqui também. e o Marcão vai falar primeiramente do nosso patrocinador. Porque na verdade é o seguinte, ô Caran, Pois não. você veio aqui para dar um apoio, mas tem um pessoal que ajuda a gente para caramba. Parabéns. Aqui a Contec Engenharia, consultoria de elevadores, Ótimo. entendeu? Do meu amigo Barata, meu amigo precisou, Luiz Antônio Punaro Barata, Já vou indicar lá pro síndico lá. em elevadores, né? Sim, Trabalhou no aeroporto, tem uma especialização. Temos o Papo de Engenharia, temos a Braipe do meu amigo presidente Jorge Omar, que a gente Excelente faz. trabalho. Excelente trabalho Jorge Omar faz na área de inspeção predial De gases. de gases Ótimo. predial e comercial. Tem as empresas importantes, as empresas de inspeção de gás está lá com o Jorge Omar. Quem quiser entra lá e vai verificar com as suas empresas que pode fazer inspeção predial de gás, que já foi uma discussão aqui, já fizemos essa discussão com a Naturge, fizemos essa discussão com o Jorge Omar e fizemos essa discussão com o Antônio Gerson. Ótimo. E a a, IBEC, e o IBEC do professor, vou deixa eu passar ali, o IBEC do professor Paulo Dias, né? Professor Paulo Dias, um especialista da área de engenharia de custo, tem uns cursos de engenharia de custo, segundo alguns amigos, o papa da engenharia de custo da América Latina, né? E aí tá aí o IBEC, quem quiser fazer curso sobre engenharia de custos, pode procurar o IBEC, que está lá. Excelente. inclusive, pode até pedir uma Desconto. bolsa, sempre pedir um desconto, não, mas dizendo pede que para assiste- o Bruno, pede para o pega Bruno. o Bruno, dizendo que assiste o Papo Papo de de Engenharia, Engenharia. que eles até Excelente. dão Parabéns. um desconto na bolsa. Caran, De bolsa. Diga. Pois não. agradeço de coração a presença e vamos começar o seguinte, por que o Hugo Caran lá atrás optou pela engenharia? Bom, primeiramente, agradecer aí o convite, né? Vocês são inspiradores para mim, porque eu estava em obras e manutenção. Antes de mais nada, você, principalmente o Barata, na área de desenvolver um questionamento da lei de auto-vistoria, né? Foi muito positivo, né? Quase 500 pessoas discutindo o tema. Marcão depois entrou na área de inspeção periódica de gás, que saiu uma outra cartilha. Eu estou muito voltado agora, nesse final, né, de carreira, de cerca de 50 anos quase, de profissão, né? Quase 50 anos vai já. fazer. Eu me formei em 75, né? Agora já está tempo. E eu acho que é muito inspirador vocês dois, né? E eu fico aqui muito grato, né, ter espaço. É justamente o que eu vou levar, principalmente, é justamente aproximar com o parlamento, Ó, porque vocês dois foram bastante esclarecedor. Fazer engenharia reversa é muito mais difícil, é mais fácil de participar numa lei e da sua recomendação. Então, eu tenho que agradecer a vocês que me deram esse espaço aí. Bom, obrigado. eu iniciei na escola, né? Meu pai realmente era engenheiro de telecomunicações do Exército, era capitão, não era essas coisas que tem aí de capitão, era o que honrava o panteão dos militares, né? Honrava e ele vivia, né, fazendo as montagens de redes na época, né, no Brasil inteiro, né, como militar. bacana isso. Não tinha esses recursos que temos hoje. É, O Exército é que era o pioneiro nesse processo, né, até montar rádio, né, sim. e ele tinha um lado político também, né, ele era mais nacionalista, né, é da época da Petróleo é Nosso, e ele se envolveu com o antigo partido, o PTB, né, nacionalista. E isso me moldou um pouco a minha engenharia e a política, né? Então eu gostava de estudar matemática, física, isso também deu um impulsozinho, como todos os colegas, né? Mas acho muito oportuno, né? A nossa engenharia hoje precisa se reengenheirar, porque nós estamos se perdendo, né, na formação e no exercício profissional. Mas isso é legal até dar esse depoimento, é porque essa garotada tá achando que entrar numa engenharia é muito difícil.
por conta da matemática e da física. Eu só queria lembrar que o Marcão nunca gostou de física. E ele é Fui engenheiro. reprovado nas 4 físicas, eu. Ele é engenheiro, então... Mas, compensação, fui aprovado nas 4 matemáticas. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Eu passei sem fazer prova final. Sem colar, entendeu? E o 23? Sem colar, que eu não colava. Peraí, você não fez o cálculo 23, não? Não, só... Então, é um incentivo para que essa Tá garotada possa vir e entrar nesse mundo da engenharia, arquitetura, ou técnica. Eu acho que depende de cada um. Cara, você esqueceu de dizer que você foi um funcionário ativo da Companhia Siderúrgica Nacional. Você Ah, falou? sim, Você isso não foi tem que início. falar. Não, foi Onde início você acadêmico. Não, né? A sua vida profissional. Foi, sim. Depois. Você começou na siderúrgica, não? Não, eu me formei, né? Optei pela engenharia. Você formou na Na Nacional? UF, Na UF. na Na Fluminense. curso de 4 anos, 4 era aula de manhã e de tarde, no sábado, né? Sábado também tinha. Eu tinha. também tinha. Era Eu sacrifício. tinha sábado. Mas você morou lá? Morou Não, lá em eu Niterói? morava no Rio e estudava lá, né? yeah. Só no último ano é que não dava para ir e voltar, que era cansativo, Aí você né? ficava por lá Aí mesmo. ficamos na República, que a gente sabe que não era fácil, né? Para É. estudar e discutir. Então, eu optei, assim que me formei, né? Era na época do milagre econômico, foi uma época rica, né? Estavam buscando até engenheiro em casa. Não, né? naquela época a gente tem que. Teve. Tem vários. Tem Eu- várias senões que a gente pode Sim, apresentar, sim, mas sim. na área de engenharia foi. Foi, É uma época boa. Foi, eu tive assim, eu estava no lugar certo, no tempo certo, né? Me formei na hora certa, né? E fui logo pegar a expansão do estágio 3 da siderúrgica, né? Que era alto forno, sinterização, coqueria. Então estava entrando engenheirada. Siderúrgica era top de linha. Sim, Era de sim. produção de aço no Sim, Brasil. ela quando eu saí de lá, quando eu estava montando lá com o pessoal, o Alto Forno 3, que era era o segundo ou terceiro alto forno do mundo, que era um equipamento japonês, né? E nós tínhamos que fazer a parte, o alto forno tinha uma equipe, nós éramos da sinterização, o outro colega da coqueria, era tudo insumo para o alto forno. E nós tivemos aí que vem, eu acho que, por que a gente tem uma certa cultura da engenharia, é que nós éramos engenheiro do proprietário, nós defendíamos a engenharia Defendia a empresa, né? da empresa. Vestia a camisa da empresa. E suava. Não. Vestia e suava. Suave. E foi interessante porque havia uma preocupação que estava terminando a CSN da década de 40, né? Que era uma empresa na área de eletromecânica, passar a área já eletrônica. Né? Então, nós tínhamos uma missão de absorver todo o conhecimento tecnológico da época, da década de 70, Bacana isso. para fazer a manutenção. E eram 10 mil profissionais? 10 mil por aí. 10 mil por aí. Não, mas também não era só lá. Tinha, porque a siderúrgica 10 mil, aí que vem Na hora do horário de saída, olhava assim, mas não, é que tinha empreiteiro empreiteiro misturado também. E ela, como você falou, quando eu tive a oportunidade, nós, para assumir um cargo de chefia lá, de parada, de coordenação, tinha que levar 2 anos para treinar. Então nós entramos, recém-formado, já fomos para a obra. Eu fui escolhido, você vai ficar na área do coqueria e sinterização para receber os equipamentos, né? E fornadeira, correia transportadora, painel, Você quadro. ficou lá 35 anos? Não, eu fiquei lá 15 anos até a privatização. Aí foi o divisor de água que eu vou contar rapidinho aqui. Então a siderúrgica me deu uma experiência, uma cultura que eu não saí da escola, era muito cálculo. Quando eu cheguei lá, já aquela obra, cabo elétrico para tudo que é lado, painel, fio, falei, que porra, não entendia nem como é que vai ligar esses 10 mil fios aqui, né? Aí tá o eletricista lá, botando, falei, cara, o cara é um gênio, porque eu não consigo. Mas tinha umas planilhas, porque a gente não era formado nessa área, né? Me impressionou muito. E a outra foi colegas, colega não, tinha ex-eletricistas lá, já que chama Pé na Cova, que era um pessoal que já estava aposentado e trabalhando para passar experiência para nós. O diretor que entrou lá falou, o engenheiro chamou a gente, você vai colar em cima do cara que tem 30 anos de experiência. Mas não é engenheiro. Mas ele sabe tanto quanto o engenheiro, só não conhece cálculo. Mas era muito comum isso, né? Naquela época. Era. Então teve caso que eu estava não só na obra da expansão, teve o caso do devastador, o motor de 5.000 HP, de corrente contínua, né? Queimar. Da Segunda Guerra Mundial, e eu falei, como é que tira esse motor mecanicamente? Tem uma ponte rolante, tem que fazer um balancinho. Que balancinho? Aí vamos com ele lá na sucata para fazer um balancinho.
as soluções eram na hora, cara. É. E você começou a criar soluções que não precisava estar só no papel. Era aquela Era do um engenheiro conhecimento. pé de chão ali, pé Pé de no chão. fábrica ali. E aí nós entramos na época das especificações. Aí sim, o engenheiro entrava, pô, qual é o melhor isolamento para isso? É. Então era um casamento perfeito da experiência passada com o futuro, né? Que nós éramos o futuro ali. E foi muito rica, porque dali para frente nós tivemos que implantar treinamento, capacitação, e E aí veio. nós formamos os japoneses foram embora, deixaram, e nós assumimos e fizemos as melhorias, que passou a siderúrgica a ser a terceira do mundo em produção de aço para o mundo, né? Então nós tínhamos todos os insumos que vinham da Casa de Pedra, lá em Minas, né? Nós tínhamos as oficinas mecânica, elétrica. Ela era autossuficiente, só não tinha um colega lá falou, rolamento. Essa era a única coisa que ela cortava. Porque tinha fundição. Se quebrava alguma coisa, fazia mancal. Se tivesse que fazer um painel, na oficina montava o painel. Então era É pura engenharia. pura ali. engenharia. Aí você tinha Como uma diria, escola. como diria Fernando lá da Sobres, Fernando O Lima. Lima, Engenharia Futebol Clube. Não, muito mais, porque você até fazia o campo, botava grama, botava água, molhava. Muito mais. Muito mais que. A gente não era só o usuário, a gente era o produtor. Você se sentiu dono da CSN? Sim, não, nós éramos. E o que me É. trouxe assim, na época que queimou esse equipamento, foi assim que marcou, o alto-forno que pegou fogo, o alto-forno pegar fogo, era essas pessoas de cabelo branco, eu cheguei lá, entre 3 horas da manhã, eu achei assim, poxa, 3 horas da manhã, vamos para cá descansar. Eu falei, que isso, rapaz? Você vai embora? Temos que ficar aqui. Você não é engenheiro? Sou. Então, você não é o doutor da máquina? Sou. Ah, bom, doutor ainda não sou, não, mas. Então, se for um paciente, né, que está enfermo, está moribundo, o médico vai abandonar? Ah, mas aí é paciente. Não, você é o médico da máquina. Você tem que terminar. Se esse devastador não entrar em 48 horas, vai parar a produção e nós não vamos ter faturamento. Uma analogia interessante, né? Não, cara, aí eu caía assim, pô, mas ter amor pra máquina, né? A gente, pô, amor é pra mulher, namoro, né? Não, você tem que ter amor da tua profissão. Então, esse pessoal que tinha mais de 35 anos trabalhando, que Ensina, né? Ensinou muito pra gente. essa experiência. Essa barata foi da ferrovia, né? Então, deve ter cases. Também deve ter tido as eu quando comecei, não tinha ninguém para me ensinar. Eu comecei, fui trabalhar em meio ambiente, não tinha ninguém. Não, mas é que área de produção. Não, é que você não trabalhava na área de produção. Não era, não fui para produção. E a siderúrgica foi pioneira. O Getúlio, quando entrou na história, foi mais ou menos numa guerra da Segunda Guerra Mundial, que chegou para o Roosevelt, o Getúlio, vou pôr a siderúrgica aqui, eu vou fazer parceria com o Hitler. O pessoal... Aí, rapidinho, botaram lá. Mas a ferrovia, pô, me ensinou muito. Quem? A ferrovia. Claro, você fala o tempo todo da ferrovia. Ela me deu uma base humana e uma base técnica muito grande. A humana porque tinha muita gente, você tem que lidar com engenheiro, com técnico, com artífice, que era o peão, com o peão. Operário. E isso as pessoas não entendem. Não, só vivendo. Só vivendo. Isso não dá para fazer online. Não dá para fazer online. Não dá para fazer. É olho no olho, tem que ser. A pessoa tem quase. Vai tomar um cafezinho, ali no cafezinho que você troca experiência. Pô, tinha japonês que ficava impressionado. As soluções que a gente dava em campo, na época, na década de 80, eles tinham que passar fax para saber se nós podíamos aplicar essa melhoria, que a máquina estava em garantia, deu erro. E aí a gente esperava o fax retornar no dia seguinte, meia-noite. E aí, não, pode ser feito. Aí imenso. Aí perguntei, peraí, rapaz, nós já temos uma experiência da sintetização 1 e 2, nossa aqui é a 4. Claro que a 4 é mais moderna, mas tem algumas adequações para tropicalizar essa máquina. Não, nós temos que passar esse know-how para eles lá. Nós estamos aprendendo aqui também. Rapaz, humildade. Bom, você fica na siderúrgica até quando? Fiquei até 94. 94. Aí você sai para fazer igual o barato, você vai ser um empresário de você mesmo. Nem chegou a isso. Não. O que aconteceu é que nesse meio tempo, trabalhando lá, aí veio a década de 90, que o Fernando Henrique, né? Não tinha mais não tinha dinheiro, já estava. Nem chegou a 90, um pouquinho antes, 88, que teve a greve de 88, que morreram 3 trabalhadores, assassinados. 3. Inclusive está lá, tem uma homenagem, né? A história é muito forte, né? Porque eu estava presente quando ocuparam a siderúrgica
e os engenheiros eram responsáveis pela manutenção do alto forno. Eu, como era da área metalúrgica, eu fui deslocado para monitorar a temperatura, não que eu era especialista, mas para auxiliar o turno, né? E nós éramos obrigados, porque se você deixasse passar muito tempo esfriar o forno, você perdeu o refratário, perdia o forno. É uma tecnologia que o japonês ensinou e o pessoal metalúrgico passava isso para nós. A elétrica era só para monitorar os sensores, controle, né? E nesse processo, nós fomos para a Assembleia Interna, que tinha dentro da oficina, lá, uma plenária, não era fora, os 5 trabalhadores lá dentro, e estava o pessoal não querendo sair, e a Polícia Militar foi lá dentro expulsar, a turma abusou um pouco, jogou cal em cima do policial, porque eles ficaram debaixo da passarela da fábrica de cal, caiu o cal, os caras ficaram irritados, a polícia, né? E depois, não conseguindo, trouxeram a Polícia Militar de Barra Mansa para fora. Só que quem estava servindo a Polícia Militar eram os pais dos caras que estavam trabalhando lá, os filhos da CSN. Então tinha filho da CSN e viu o pai, né, que era militar, porque a escola técnica na CSN ela era aberta, democrática. Então todos os cidadãos da região tinham oportunidade de estudar na escola técnica. E a escola técnica já dava currículo, né? Então a maior parte quem trabalhava fora tinha um filho dentro da CSN. Então aí tiveram que chamar o Exército. Aí o Exército veio para expulsar mesmo, né? E mandaram, até anotei aqui, eu vou falar, é uma das coisas que me deixa até hoje atravessado, né? É o general, né, que foi o José Luiz, né? Que mandou, a mando do Sarney, né? Invadir e a bala, entende? E mataram mesmo, atiraram na nuca do cara, executaram. Aí foi um corre-corre, né? Eu, por acaso, tinha acabado de sair da plenária, fui para outra entrada para pegar material de higiene, porque eu já estava uma semana lá dentro com a roupa e uniforme, né? Isso me deixou extremamente... Eu me escondi até quando me falaram, ó, não vai para lá, que eu estava retornando, ó, se esconde aí que tá a polícia, o exército aí dentro. Eu entrei até num tubulão de gás, me escondi lá, porque o barulho de tiro para cá e para lá. Aí o que privatizaram? Aliás? Não, ainda não. Isso era a reivindicação da greve, porque já havia um movimento de sucateamento dela, né? Então as condições de trabalho, a refeição já era mal feita, não pagava o reajuste, e havia uma série de insalubridade, periculosidade. Cuidado que senão não vão falar em transição energética. Não, tá bom. Então, esse é um processo muito duro na época, né? E dali veio o abraço para... Aí o bispo lá da região mandou apaziguar tudo, o Dom Valdir Calheiro. Dom Valdir Calheiro. Ele foi... Adriano Hipólito, Valdir Calheiro, foi tinha muito... o outro de Caxias. Essa história me deixou muito... Porque eu tinha uma expectativa de ser uma siderúrgica, como o japonês adora as empresas deles, né? O alemão, eu tinha essa expectativa, porque tinha gente que me ensinou isso, amaram a tua empresa, né? Aí caiu um pouco, decepcionou, porque eu não vim para trabalhar para ver gente morrer assassinada. E depois foi o pessoal, passou a década de 88, em 90 veio a privatização. Aí começamos a ter um movimento contra a privatização da CSN. Aí buscamos aqui, na época, o César Maia para fazer uma análise do balanço e descobrimos que a siderúrgica era viável, e não que o ministro da época que queria sucatear e vender ela para qualquer empresa. Isso também nos colocou um grupo, aí eu estava já afiliado ao Sindicato de Engenheiros de Volta Redonda, o único sindicato regional do Brasil, e nós éramos muito ativos, porque era regional ali, né? Tinha como se aproximar, e nesse momento nós fizemos várias manifestações, matéria em jornal, panfletagem, artigo, dizendo o balanço que a CSN tinha lucro operacional, não tinha o lucro realmente depois do EBIT, porque ela tinha que pegar dinheiro emprestado no mercado para poder financiar a produção. E ela pegava juros dos bancos, pagava os juros do banco privado, porque ela tinha que se manter nesse esquema, porque não podia reajustar o preço do aço. Aquela política antiga de segurar o preço para não subsidiar a indústria de São Paulo. Então, com isso, foi denegrindo a imagem, não tendo reajuste salarial, e nós perdemos. Aí eu comecei a me desinteressar. E com isso, eu parti para buscar trabalhar em empresas privadas. Né? Entendi. E uma delas foi quando eu saí para trabalhar numa empresa de montar uma fábrica de cimento lá em Cuiabá. Né? Cuiabá. Foi.
Aí tu foi pra lá, ficou lá? Fiquei 9 meses. 9 meses. Lá, terminou, aí essa empresa que era multinacional, né, me trouxe para Reduc, que eles ganharam o contrato de manutenção. Então você já rodou bastante. Já não, e a sorte que está na hora certa. Quer dizer, eu saí de uma área siderúrgica, fui para uma área de cimenteira, né? Que eu achava que não tinha experiência, mas a produção de cinta tem o mesmo equipamento do cimento, porque tem que ter peneira, britador, quebradeira, Sim. esteiras, máquina de empilhar. O processo é o mesmo, só muda o insumo e o produto final. Não, perfeito. Aí me deu muita confiança para sair de Volta Redonda depois de 10 anos. E nessa experiência toda, como é que você se torna conselheiro do CREA? Bom, aí eu retornando para o Rio, né, que eu estava em Volta Redonda, fui para Mato Grosso do Sul, né, e dali, toquei Cuiabá Campos, né, a capital Campos. E daí eu voltei para o Rio, na Reduc, e dali trabalhando, manutenção, surgiu essa outra empresa, me chamou para trabalhar na proposta dos projetos do Comperj e do Renest. Aí fiquei no Rio, no centro do Rio. Aí me aproximei do sindicato, dos engenheiros, que eu já era de Volta Redonda. De Volta Redonda. Aí o Marcão, com a gentileza dele, me indicou para ser conselheiro da Câmara de Elétrica. Bacana, quer dizer, é isso. o Marcão que fez a ponte. Eu Marcão, o que eu vou fazer lá na Câmara de Elétrica? Não, cara, é importante, você tem uma experiência aí. Eu falei, não, o que eu puder. Muita experiência, Marcão, muito. Aí o Marcão me indicou, aí entrei na Câmara de Elétrica, começamos a discutir assunto, mas aí que eu deparei que é muita autarquia, tem muitas regras, né? E eu, nesse meio tempo, me aventurei nos cursos que estava vendo na área de eficiência energética. Aí é que eu, em paralelo às propostas do Rio, que era trabalhar no projeto da Renest, né? Eu tinha esses escapatórias de vez em quando. Mas tem o Caram, eu vou conhecer efetivamente o Caram em 2000 e acho que 16 ou 15. Autovistoria. Que auto-vistoria predial. Não, mas foi auto-vistoria. Foi antes. Foi antes? Acho que foi 14. Não. É que tem, não, eu vou conhecer. Não, conheci antes. Mas efetivamente eu me aproximar dele na inspeção predial de gás, que tinha várias audiências públicas na Câmara dos Deputados, ainda ali na Alerja, ainda no Palácio Tiradentes, e a gente ia para lá para discutir a questão da alteração da lei da inspeção predial de gás. Aí, mas eu conheço o Caram, acho que desde 2014. Não, sim, discutindo auto-vistoria predial. Não, predial, sim, mas sim. eu vou me aproximar muito se mais. aproximar. Foi depois, tá. Eu, o Gerson, Isso. nós vamos, depois ele traz o Edson, que é um outro amigo, que nós está em São Paulo, um dia nós vamos trazer ele aqui, Sim, o engenheiro mecânico, e aí a gente começa uma discussão sobre inspeção predial de gás. E aí o Caram já vem com essa ideia de discutir transição energética. Aí, Sim, e o mais importante é que com essa iniciativa da autovistoria que você puxou, ele complementou, eu achei uma oportunidade de criar a inspeção periódica de elétrica, porque 90% dos acidentes de incêndio é elétrica. Né? Só que estava no vazio, caía na autovistoria, fazer a parte elétrica, né? E o gás, a gente estava aprendendo como é que faz a lei, para discutir a lei da inspeção periódica de gás, porque estava... E eu e o Jorge Omar falaram assim, olha, vamos fazer depois da inspeção periódica, vamos fazer uma lei de gás, de elétrica. Só que tá andando, e a gente acabou dispersando um pouco, porque tomou umas dimensões, né? E acabei me envolvendo com as novos atropelos. O Caram também, o Caram, o Caram, não estou querendo roubar a cena, mas o Caram tinha uma ideia que tem duas ideias que o Caram me alugava muito. Uma é sobre manutenção, engenharia de manutenção. Sim, ele achava, e defendi isso até hoje, eu aprendi com ele, que a engenharia de manutenção é necessariamente uma discussão que se precisa se dar em qualquer engenharia. E aí a gente, nesse perfil do papo de engenharia que a gente vem aqui, Luiz, a gente vem falando de várias engenharias, vem verificando a necessidade de manutenção. Hoje eu estava lendo no jornal que tem uma ponte num tal lugar assim, que a ponte não é de fulano, nem é de ciclano, nem é de beltrano, mas a ponte está com problema de infraestrutura. Eu não vou me lembrar agora, que a ponte... Então ninguém sabe o que vai fazer, porque a ponte... Isso é uma questão de manutenção. E essa discussão, e a outra coisa
que o cara me reportava muito, que eu aprendi com ele, que é a discussão sobre a representação da engenharia nos diversos fóruns de representação. Vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, entendeu? A necessidade disso. Bom, vai lá. Bom, e a manutenção? Não, mas foi oportuno, é que a gente esquece. Há uma discussão muito forte de tecnologia. E a manutenção, ela fica renegada a trocar peças. Não é isso. Então, hoje manutenção é sustentabilidade, porque o Brasil, quer queira, não queira, pode até trazer um pessoal mais especializado nisso, que tem um conceito muito maior, tem até empresas só para isso, né? O que acontece? Nós éramos campeões de manutenção. Quando houve o caso não ter mais dinheiro para fazer manutenção na siderúrgica, Petrobras, os diretores passaram a investir no desenvolvimento e na manutenção, a ponto de criar conteúdo local. Porque tinha que fabricar peças, as peças não podiam ser importadas porque agora de moeda, de dólar. E nós passamos a ser, por exemplo, você tem um alto forno de 20 anos, uma refinaria de 30 anos, nos Estados Unidos, 5 anos joga fora. Eles não querem investir em manutenção. Tanto aqui a Pasadena, que todo mundo critica, tem um colega muito interessante, né? Ele trabalhou lá, ele falou, cara, Pasadena, chegamos lá, era uma sucata. Mas por que se comprava? Porque era um porto para vender dentro dos Estados Unidos a gasolina, que não tinha o pré-sal, então precisava fazer dólar. Então foi uma estratégia aí. Uma estratégia. Uma estratégia. Só que ela era sucata. Aí a Petrobras achou interessante comprar por 200 milhões, fez um upgrade, porque ela era, aqui na Reduc, ou em qualquer lugar do Brasil, ela era especialista em fazer revamp, fazer reforma, e ela já tem equipe, tem planejamento, tudo pronto, né? As peças tinha aqui no Brasil, então foi assim, em 3, 6 meses, ela deu uma virada. Aí o sócio deles, ele falando isso, a manutenção nossa foi tão positiva, que o sócio viu que valorizou dos 200 milhões, foi para 400 milhões. Aí queria vender a parte dele. E a Petrobras não queria, entrou naquela briga, perdeu. E a manutenção nossa hoje é considerada a melhor do mundo, não porque nós somos melhor que japonês e alemão, é porque eles preferem trocar peças do que fazer reparo e manutenção. E a nossa mão de obra até é mais barata do que a deles. Então, a manutenção é uma delas, por isso que a gente fala que deveria entrar no pacote de sustentabilidade. E a parte parlamentar é agora que eu queria colocar a dificuldade seguinte. Está se falando muito de transição energética. Eu entrei nesse processo assim que costuramos aí o final do projeto da refinaria do Nordeste, aí veio o Petrolão e afastou muitos colegas nossos, fechou as empresas. Eu vi um espaço para a gente caminhar e discutir. Aí conversar com o Marcão e o CREA, vamos tentar ampliar esses discursos. Só que a transição energética, nós estamos vendo uma dificuldade que está havendo uma situação muito decidida por Brasília, né? Então começa a vir leis, mais leis, e a que eu pude antecipar foi quando saiu aqui no Estado, eu achei interessante, o governador ia lançar a lei de transição energética do Estado, mas saiu a lei federal agora, início do ano. E lá está cheio de jabuti. O que é o jabuti? Por exemplo, eles dizem lá, uma cláusula que foi sancionada a lei de transição energética, que deverá ser regulamentada com supervisão. Supervisão de quem? Aí eu fiz uma carta para as nossas entidades de classe, mandei até o gabinete do presidente da República, né, antes de sancionar, foi no final do ano, apagada as luzes, e não consegui. Tá? Aí está essa discussão. Por quê? Dos artigos diz lá, supervisão. Aí o que nós temos que se envolver? Aí que eu gostaria de que isso aqui reproduzisse. O engenheiro tem que se envolver, porque a supervisão tem que, na regulamentação, tem que dizer o seguinte, quem vai supervisionar são os lobistas? Ou vai ser as entidades de classe? Nós temos que estar lá dizendo, ó, esse jabuti aqui tem que ter a participação do CREA, do CONFEA, para que não caia na mão de quem vai fazer um projeto, tem que ter um estudo técnico. Senão vai ver o quê? Da maneira que está escrito e na maneira que pode ser executado, o Estado está querendo fazer planta de hidrogênio verde. Um exemplo, aqui no estado do Rio. Planta de hidrogênio verde exige muita energia. Vai buscar o quê?
já está havendo um movimento dentro do Estado, a Secretaria de Energia e Economia do Mar, quer colocar energia eólica offshore para alimentar a planta de hidrogênio verde. Aí eu pergunto, quem vai fazer esse projeto? Essa lei deixa furo. É o alemão? Vai fazer um projeto, ele pode, porque a lei está deixando. O chinês que vai fabricar, vai montar, e quem vai vender o insumo de hidrogênio para a Europa é o americano que botou dinheiro? Ou vai vender por Pôr de Açúcar? Então, Não essa. está claro ainda, né? Não, mas tem oportunidade. De mexer agora. Aí por isso que eu falo do parlamento, para a gente não fazer engenharia reversa, como foi da autovistoria. Fica difícil, porque já está regulamentado. Ainda não, essa não está. Então tem uma brecha lá, aí tem que ter advogado, especialista nessa área, para nos assessorar. Só que o CREA, lamentavelmente, ele tem limitações, tem restrições. As plenárias não há espaço para fomentar essa discussão, que é muito... Tem que se aprofundar, ou fazer uma discussão separada, né? Mas não pode acontecer o que já está acontecendo, né? A BYD, que é uma fábrica chinesa de veículos elétricos, colocou lá na Bahia. Aí a gente tá todo mundo olhando, né? O governador inaugurou, prefeito, todo mundo, dinheiro, vai gerar 10 mil empregos. E cadê os engenheiros? O que aconteceu? Trouxeram da China uma empresa de terraplanagem, uma de construção e outra de montagem. Aonde vai ficar o nosso conhecimento, a transferência tecnológica e a manutenção? Não fica. Gara, deixa eu ver se a gente ajuda nessa discussão. Eu entendo, pessoalmente, que o Brasil já faz transição energética há muitos anos, desde os anos 60, quando eu me lembro que eu estava na escola, estava até me lembrando hoje, que eu estava lá no Visconde de Cairu, lá no MEA, que eu estudava no MEA ali, né, Visconde de Cairu. Tinha uma professora de geografia que dizia para mim assim, o petróleo vai acabar daqui a 20 anos. Isso é 1960 e alguma coisa. 20, 30 anos vai acabar o petróleo. E a gente precisa encontrar... Era uma professora de geografia oriental. Ela fala, a gente precisa encontrar... Tudo garoto, né? A gente tinha 14, 15, 16 anos. A gente precisa encontrar uma nova matriz energética. Porque o petróleo vai acabar. Naquela época era carvão e petróleo. Só que o petróleo não acabou. E cada vez mais se encontra petróleo. O pré-sal foi uma surpresa. Não, cada vez mais. Agora vai lá Equatorial. Agora vai na Equatorial, que vai encontrar mais petróleo. Então o petróleo não vai acabar. E eu tenho certeza que não vai. Pelo menos enquanto a expectativa de vida minha, o petróleo vai continuar. Mas uma coisa interessante é que foi diversificando a matriz energética. Você foi para a eólica, que hoje diz que é um dos maiores parques, eu não sei quem está falando, um parque eólico no Nordeste. Não. Tem a solar, que é também um outro caminho forte de solar, né? Eólica, solar. Inclusive, nós fomos a Porto do Açu. Porto do Açu vai fazer eólica offshore, para poder abastecer lá as suas empresas e as indústrias que tem lá. Então, eu acho que essa questão de transição energética no Brasil, ela vem sem nenhuma política obrigatória de fazer. Eu esqueci de fazer a questão da energia hidráulica também, que também é uma vertente de transição energética. Então, nós viemos razoavelmente fazendo uma transição energética. Aí eu queria saber qual é a tua posição nisso, onde é que você entra? A Lei 5.194 está sendo mudada no Congresso Nacional. Teve aqui o Latiger falando, teve o Latiger falando aqui, conversando. Não, eu vou terminar. Por causa da PL 1024. PL 1024. E aí, nessa PL tem uma possibilidade de da gente, para poder ter uma lei 5.194 nova ou mais atualizada, a gente precisa fazer algumas concessões. E a concessão que está lá na lei é que a gente tem que abrir o mercado para os engenheiros do mundo. Bom, aí depois Um jabutizinho. Aí, essas coisas você pode continuar daí. Perfeito. O que você colocou é o seguinte, a Lei de Transição Energética, nós já temos desde a época de 90, concordo com você, eficiência energética, o selo Procel, o Unimetro, os equipamentos mais eficientes. Isso, sim, era o início da nossa caminhada
uma transição energética. Primeiro, começar com a eficiência. Aí o pessoal às vezes confunde o seguinte: não adianta a gente ficar importando e botando painel solar na sua casa, 10 painéis solar, se você deixa a geladeira aberta, se tem equipamento obsoleto, aí você coloca, não faz um estudo antes de trocar Faz igual a mim, deixa o chuveiro aberto. Então, o que acontece é o seguinte, a eficiência energética, primeiro você tem que fazer a consciência de economizar energia, para depois fazer a transição, colocar painel solar. O que está acontecendo é o seguinte, nós não precisamos estar nesse tsunami, nesse startup. Nós estamos sendo atropelados pelo estrangeirismo, porque eles têm que vender equipamentos. Eles fomentaram na Alemanha energia eólica para todo lugar lá e solar. Só que lá já estão sentindo o seguinte: pô, o cidadão alemão está chateado. Peraí, investimos muito aqui, mas chega à noite, não tem vento, não tem solar. Aí tem que usar termoelétrica. Então, tá pagando, o custo deles está tão mais caro que o antigo, com a usina nuclear. Eu esqueci de falar da nuclear, ainda tem a questão que o Brasil fez uma transição também na energia nuclear. Então aí vem a pergunta seguinte: nós estamos 80 anos, segundo os pessoal mais em transição energética, a Europa e os Estados Unidos têm que levar 80 anos para chegar no nosso nível. Então nós não precisamos correr tanto como estão fazendo para impor plano de hidrogênio verde. Eu estive lá em Macaé, no evento lá de transição energética, o pessoal estava falando de gás, que parece que descobriram mais gás. Aí eu pergunto, ainda tem a transição energética em cima do gás. Então é o seguinte: por que não investe em gás em Macaé, não investe em Angra e plano de hidrogênio, usina nuclear, ampliação, vão investir no Rio, sistema de distribuição de gás aqui, pô, gás está queimando gás. Então essa discussão não está permeando as instituições nem a entidade. Então a minha posição de transição energética não pode ser feita por interesse só de dinheiro externo. Porque lá fora eles precisam de hidrogênio verde, porque é para substituir o gás do russo lá, o americano, e a dificuldade deles de energia. Aí querem colocar agora, querem trazer de lá de fora as centrais de armazenamento de dados, né? E que consome muita energia, muita água, né? Os data centers, por exemplo. Aí o pessoal está querendo até dar aqui, mas só que consome muita água, muita energia. Será que vale a pena ter o data center aqui só para alimentar o mundo inteiro, né? E a água hoje é um problema sério. Então a nossa parte você sabe que nós tivemos... Desculpa, pode falar. Desculpa. Na parte hídrica, por exemplo, que você falou muito bem, é um ponto hoje. Por que estão bloqueando a solar e a eólica no Nordeste, o despacho, para manter a hidrelétrica e manter a termoelétrica? Pô, vamos fazer o seguinte: diminui um pouco a hidrelétrica, vai ficar um pouco mais caro, mas armazena mais água para estiagem, né? E deixa o despacho de eólica e solar, né? Agora não, está subsidiando a eólica e solar porque fica parada, porque não tem linha de transmissão. Então há uma situação delicada que nós não estamos discutindo isso, porque estamos sendo atropelados por tsunami de startup. Você vai nos eventos hoje de transição energética, chega lá o ABB, chega você lá da Siemens, chega o cara da Mitsubishi. Não, nós temos aqui um aerador de última geração. Ora, bola, eu não preciso de aerador, eu preciso de tecnologia que gere trabalho agora. Por exemplo, transição energética. Vamos botar gás aqui no Rio de graça, $1, por exemplo. Pô, tem que fazer investimento. E nós temos tecnologia para isso, tem equipamento, tem conhecimento. E tem gás. Agora, vamos botar plano de hidrogênio, está gastando tempo de engenheiro para desenvolver aqui, com subsídio do banco do BNDES. Agora, se você é particular e quer fazer, para tua conta. É uma coisa, Agora, esse questionamento do BNDES... Isso que você está falando, tem uma discussão que nós tivemos aqui com o pessoal do GNV, que a gente precisava trazer o pessoal dos carros elétricos, o pessoal do GNV, dos carros movidos a GNV, eles trazem uma discussão sobre carro elétrico muito complexa, não foi? Essa história aí, a ideia é trazer, acho que até o Sérgio, que ele é engenheiro, mas ele vive em São Paulo, ele conhece muito de carro elétrico, mas o pessoal do GNV faz algumas críticas fortes aos carros elétricos, essa imposição. A crítica sempre vai ter, sempre vai ter. De um lado do outro vai ter. Sim. Mas você falou uma coisa seguinte: é a matriz, você tem que diversificar. Agora, o que é melhor para o Rio?
veículo elétrico ou a gás? Onde tem mais potencial. Caramba, você como conselheiro do CREA, eu vejo muito a sua luta até dentro da plenária. Sim. Alguns engenheiros entendem, outros não. O que você acha que a gente precisa fazer dentro do CREA, na nossa casa, naquela plenária, uma hora antes de uma discussão técnica, não só de matriz energética ou de transição energética, mas de outros assuntos Sim. que a gente possa progredir. Porque numa plenária do CREA, a discussão é pontual, em cima daquele processo. Sim. A gente tem que trazer mais elementos para poder trabalhar. É um canal, né? Porque tudo lá é filmado. Eu acho que a gente pode pensar em conversar lá com o presidente Miguel, em vez de começar às 3, começa às 2, sei lá, 2h30, não sei. A gente fala sobre isso e para fomentar, poder trazer mais elementos nesse teu trabalho. Me fala um pouquinho, hoje, a tua luta na transição energética tá em cima do quê? Sim, boa pergunta, agradeço aí, porque a plenária, nós queríamos ter uma plenária de discussão técnica, né? Então teria que ser um dia, aí tem um que fala isso meia hora antes, uma hora. Não é só a transição. Por exemplo, nós temos aí a renovação dos contratos das concessionárias. Nós não vamos participar? Pô, a Light faz o que quer, a Enel faz o que quer, aí vai os nossos conselheiros reclamar da Enel. Campeão, nós somos conselheiros, não temos que reclamar, nós temos que impor, né? Vamos chamar. Nós temos dentro das câmaras de elétrica 7 auto-infração de uma empresa que não paga, não recolhe RT. Aí eu falei, de onde é que é? Ah, é o secretário de governo lá de uma cidade. Vamos lá conversar com o secretário que está infringindo uma outra lei, a lei federal de cumprimento de licitações públicas, que tem que ter um profissional e RT. Se a gente ficar só no cara e crachá, vamos cara a cara, a gente não consegue avançar. Tem a outra, por exemplo, tem a COP30, não estamos discutindo. O que a gente vai botar de engenharia lá? Não vejo, a gente tem que estar discutindo os CREA. Então, a parte que eu estou buscando eu agora. Acho que aí tem uma culpa do CONFEA também. O CONFEA não. Também. Eu saiba. Sim, CONFEA... mas tem que ser de baixo para cima, não adianta. O movimento. Você sabe que eu sempre tive uma proposta de que a gente tivesse mais de uma plenária. Aquela plenária é muito longa. A plenária do CREA é muito longa e com pouca qualidade. Pouca qualidade. As discussões se repetem muito. Essa última plenária que a gente ficou lá, ficou 1h30 para discutir o orçamento. Tem que ser essa plenária separada. Eu falei. Aí você acaba não discutindo outros pontos e aí se perdem. E se perdem. Quando eu estava como coordenador da mecânica, isso, não sei se o Marcão vai lembrar. Com certeza. Vai lembrar, porque ele não esquece de nada. Me chateava muito, sabe o quê? Chegar numa reunião e só despachar processo. Eu acho que a gente está muito acima do que isso. Sim, nós temos conhecimento. Você sabe o que eu fiz na época? Com barata. Pode falar. O que eu fiz na época? Meia hora antes, 1h antes, um debate técnico. Uma palestra de qualquer coisa. Palestra. Caramba, você falou o quê? Eu vou falar disso. Claro, né? Não, é da engenharia. Marcão falava de carro, eu falava de trem, você falava de ônibus, qualquer coisa. Para quê? Para trazer elementos para os conselheiros. Os conselheiros se interessar pela reunião. No final do ano, eu trazia o pessoal do DIEESE para fazer, o pessoal do DIEESE, que era o Paulo Diego, para fazer uma palestra sobre como estava a questão do estudo da engenharia nas universidades. Esse é outro ele fez muita palestra. Fez umas 4 ou 5. Para mim, 4 ou 5. Excelente. Foi um ano só, né? É um ano, mais um ano, 2 anos? 2 anos. 2 anos. Ele fez pelo menos 2 ou 3 palestras para mim dessa situação. Eu acho que a gente tem que lutar. Eu acho que a proposta do Caram é uma proposta que todos vão absorver, vão entender. Numa discussão externa, a gente já está munido de informações, e o que eu vejo, a gente não está munido e deixando a coisa andar. Outro dia eu acho assim, uma coisa que eu entendo, já discuti isso, tem uma comissão de engenharia do Congresso Nacional. Tem Frente parlamentar de engenharia. Frente parlamentar de engenharia.
Aí tem lá várias frentes, uma frente parlamentar imensa. Nenhum daqueles caras que estão lá, que são engenheiros, e deve ter hoje uns 30, eu até vou atualizar. Você falou Antigamente, quando o Osíris estava lá, o Osíris atualizar para mim. Vou tentar atualizar no CREA. Quantos engenheiros tem no Congresso Nacional, deputados e senadores? Nossa. Deve ter uns... Meia dúzia. Não, tem lá, não, tem muitos. Tem Tem mesmo? muitos. Muitos engenheiro agrônomo. Mas o engenheiro agrônomo, ele vem do agronegócio. Ah, entendi. Do agronegócio. Tem outros engenheiros que não é agrônomo, deve ter. Esse pessoal todo não foi eleito pela área, nem da área tecnológica, nem pela ciência e tecnologia, e nem pela engenharia. Eles foram eleitos por outro grupo. Não luto pela engenharia. Não tem como. É a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Se tiver que trazer tecnologia de fora, ele vai vir, não vai nem querer saber. Não vai saber, não vai... Paga, né? Paga o estrangeiro para ficar lá. É. Agora, o que eu não estou querendo colocar aqui não é xenofobia, né? Eu tenho, quem trabalhou na Petrobras prestando serviço, eles têm uma cultura que eu tinha lá trabalhando na siderúrgica, que a cultura é o seguinte: você pode fazer tudo aqui, mas tem que ficar aqui dentro. Entende? Então, quando ele faz uma experiência de botar uma broca de titânio para tirar petróleo lá para furar, né? Ele traz um russo que perdeu o emprego, passa o conhecimento, ele contrata a chinês, contrata americano, mas fica aqui. O que nós estamos precisando é resgatar essa engenharia que era nossa, que hoje se perdeu. Então, uma das que eu acho que está acontecendo, esse esvaziamento, é que os parlamentares, os secretários, os governadores não chamam a gente para participar. Então, esses eventos no CREA tem que ter não só o engenheiro, mas os parlamentares para ir lá fazer as revisões. Tem que reconhecer, com todos os defeitos possíveis, na área militar funciona mais. Na questão da Embraer, funciona. Essas coisas funcionam, que a Embraer é a terceira maior empresa, se não me engano, a segunda ou terceira maior empresa do mundo na área de aviação, com engenheiros brasileiros. Né? A questão do submarino nuclear, que também é gerado pela Marinha junto com engenheiros brasileiros. Tem a verba certinha ali. Né? A Petrobras é uma empresa brasileira gerada por engenheiros engenheiros brasileiros. Tem até uma associação só para isso, né? Defendê-los. Né? Antigamente, quem administrava a Petrobras, quem era presidente da Petrobras, era o futuro presidente do Brasil, lembra? O cara passava na Petrobras, era presidente da Petrobras, depois ia ser presidente do Brasil. Foi vários. O Geisel pôs um deles. Teve outros que passavam pela Petrobras para poder gerar a questão da ciência e tecnologia. Agora, hoje tem essa dificuldade. Eu acho que é por causa, eu defendo que é por causa de representação. Sim. Representação. Eu continuo afirmando que há uma necessidade muito grande de se fazer presente nos diversos fóruns de discussão. Principalmente é que eu defendo, nossa posição é que os engenheiros têm que se aproximar dos vereadores, dos deputados, participar lá das audiências públicas, né, para se posicionar. Agora, antes de ter audiência, que vai sair uma lei que a instituição, o CREA, receba, vai ter um projeto de lei que está com vocês. Por exemplo, o prefeito Paz, fizemos várias cartas, que ele tinha feito um acordo, isso no final de 2023, né? Sobre acordo de eficiência energética, né? E mandamos carta para a secretaria, não responde o CREA, na época da transição, então há um vazio, a gente tem que aproximar, por exemplo, o secretário de Energia e Economia do Mar, tem que trazer lá na plenária para falar, olha, o que nós estamos fazendo? Estamos desenvolvendo conteúdo local aqui no Rio para fazer as pá das energias eólicas. Aonde? Na Nuclep. Nuclep ou nuclear? A Nuclep, né? Que tem os tornos lá. Tem uma fábrica aqui, então é um potencial, então vamos investir em energia eólica. Pode ser que seja interessante, mas a secretaria já está mapeando se há possibilidade por causa do diâmetro, né, dos equipamentos. Eu acho interessante, mas está fazendo só para energia eólica, né? Não teria que fazer outras pesquisas? E o CREA não podia dar uma direcionada? Talvez o CREA precisasse aí de assessores, né, políticos dentro do sistema e trazer os seus artistas, entendeu? Para poder participar. Deve ter uma discussão dessa. Eu não sei adianta o Caranho ir lá. Não. Eu não sei se ir lá bater porta. Não, eu já fui, eu procurei. Eu fui lá, procurei Luiz Paulo, deputado. Não, legal, tal, vamos... Por exemplo, projeto de lei que vai sair do Estado. Era no ano passado. Não chegou lá. Aí eu falei, Luiz Paulo, você é engenheiro. Se chegar, seria interessante
que nós estejamos presentes. Não, aí ele concordou. Se chegar na mão dele, ele vai tentar ser o relator, aí nós temos o espaço. Não o que aconteceu com a inspeção periódica de gás, lamentavelmente foi deputado, era o Flávio Bolsonaro, que entrou para atrapalhar, depois ele foi para ser senador e abandonou, atrapalhou, né? Depois foi para frente. Mas eu acho que é isso. Essa assim, eu tenho por convicção, eu não sou resistente a nenhuma energia. Nenhuma produção de energia. É isso. Eu não sou resistente. Gás, eólica, não sou. Eu acho que elas têm que cumprir o papel delas e têm que atender às legislações. Eu não sou contra nenhuma delas. A nuclear, eu acho que deve. Eu sou um defensor da nuclear. Tivemos aqui uma discussão sobre nuclear, eu sou defensor. Não. Porque todas as energias, de alguma maneira ou de outra, têm algum problema ambiental. Ou tem algum problema de sustentabilidade. Não tem jeito. Isso que precisa ser mitigado e resolvido. Sim. Agora, é necessário que essas coisas tenha uma discussão na área tecnológica. Eu acho que tem que ter uma discussão. E principalmente na área de engenharia. Eu acho que tem que ter uma discussão sobre como é que a gente vai abordar esse assunto. Se não, Luiz, vai acontecer o que o nosso querido Latigê disse aqui. Está lá no nosso podcast. Vão entrar profissionais de outros países. Já está certo. De outros países, para poder ocupar. Aí, mas reserva de mercado, vocês... Não é não. Vai lá, tem que ter reciprocidade. Sim. Não tem nenhum problema de vir chinês aqui e eu ir lá. Agora, o chinês, Luiz, nós formamos 100 mil, 150 mil engenheiros. O chinês forma 1 milhão, só que eles só usam 500 mil. E os outros 500 mil, eles vão botar onde? Brasil. E o nosso 150 mil? Nós fazemos o que? O nosso 150? Pois é. Vai isso... trabalhar em finanças. Claro. Tem que ter reciprocidade. Eu tô nessa. Tá. Lá não tem problema de abrir para o capital chinês, para o capital americano. Mas aí a gente vai lá poder trabalhar lá. Tem competência a engenharia brasileira? O que vocês acham? Eu acho que tem. Nós já fizemos usina nuclear, fizemos Itaipu, fizemos todo. Eu acho que está faltando uma ligação mais forte nos CREAs regionais. Perfeito. O Confea, ele precisa ser mais atuante nesse sentido. Eu acho que não CREAs nas regionais, mas apoiar esse trabalho em que a gente, como CREA Rio de Janeiro, a gente precisa falar, bater na porta do prefeito, do governador, e aí trabalhar isso, porque a China vem para cá e faz uma obra em 3 semanas. Quando você vai atuar, colocar os fiscais lá, acabou tudo. Isso aí, tá tudo pronto. Gostei da tua posição, brilhante. E isso enfraquece a nossa engenharia. Como é que você vai fiscalizar isso? Daqui a um tempo. Daqui a 10 anos está fechado. É o que eu falei outro dia. Eu defendo. Então, quando o político, ou governador, ou o prefeito fala assim, vai ter uma obra no local tal, dessa magnitude, vai ser grande, CREA, antes de começar, quero você lá. Eu defendo, eu tô ficando cada dia mais ranzinza, porque a idade vai levando. Eu acho que assim, o CREA tem 120 milhões em caixa. Mas tá devendo, tem dívida. Não, em caixa tem 120 milhões. 120 milhões em caixa. Né? E aí eu acho que esses 120 milhões devem ter utilizado em prol dos engenheiros, uma discussão sobre engenharia. Sim, mas os que faltam... Mas aí não tem problema se você fazer 1, 2, 3 plenárias, em que você vai discutir a questão da tecnologia, a questão da política naval, a questão, entendeu? Dos, como é que chama, do navio, os... Submarinos? Não, dos navios. Não, mas qualquer plataformas. coisa... Não, plataformas não, os que constroem navios, esqueci agora. Estaleiros. Os estaleiros, que você tem uma discussão nesse sentido. Mas qualquer coisa que tenha discussão tem que se transformar em algo, no produto. É isso. Nós temos dificuldade. Não adianta eu estar discutindo sem transformar isso. Tem que fomentar a discussão, aí, Luiz. a autovistoria se transformou numa cartilha. A do gás transformou numa cartilha. Esse trabalho tem que se transformar em cartilha. Mas, Luiz, isso e não levar para o que eu estou falando, políticos. que isso não é uma política do sistema. O sistema foi iniciativa de vocês. Iniciativa nossa porque caiu ali um negócio. Foi. Iniciativa nossa porque explodiu não sei o quê. Aí o que eu estava conversando ontem com quem?
Quem? Não é Fala um- assim, não, Ricardo, nós temos que... Aí, o que Não tá é me uma falando? política Não, do então vamos sistema. esperar a catástrofe, aí da catástrofe a gente fala assim, aí tá vendo como é que precisa? Precisa de uma... Né? Não, Sei. aí já é uma outra história. A O gente quê? tem que mapear os nossos políticos que Sim, estão atuando na engenharia e você trabalhar como prevencionista. Você tem que falar assim, ó, político tal, eu quero isso, 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 isso. Toma aqui o trabalho aqui. Vamos trabalhar junto. A gente espera realmente algo acontecer para você se manifestar. É isso que a mídia quer. entendi. A mídia quer isso. É, Ó, morreu 3 num dia só, em 3 elevadores diferentes. pô, elevador dá ibope. Aí você fala, caramba, pô, mas não acontece, a gente vai levantar a estatística lá no Corpo de Bombeiro. É absurdo o número de Mas, acidentes. Luiz, assim, tombou um ônibus e matou 11 crianças, cara. Aí eu não me conformo com isso. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que parar e falar por que morreram 11 crianças num ônibus que tombou numa estrada? Qual é o problema? É o problema do ônibus, o problema do motorista, o problema das crianças que estavam no lugar errado, na hora errada. Ou é o projeto da estrada? Ou é o projeto da estrada, a gente tem que ter uma resposta para isso. Enterramos 11 e vamos enterrar mais 22 daqui a alguns dias. Isso que eu estou te falando. Ou a gente produz uma discussão, e eu não estou querendo embolar as coisas aqui, eu estou querendo dizer que eu preciso, o que eu acho necessário é que o sistema produza discussão tecnológica dentro do sistema. Não, Luiz? Eu concorda, concordo, não? assim. Eu sou São duas, não, são duas vertentes. São, só tô vendo são que dois caminhos diferentes. a Michele Uma Foucault achou é que eu buscar Institucionalmente o sistema para ajudar o nesse sistema projeto. para ajudar. O outro é você mapear esses riscos e que, pô, que se for causa e consequência. Por que o ônibus tombou? Ah, porque eu não tinha freio. O motorista dormiu. A estrada era ruim, é uma causa. Vamos resolver? Vamos resolver. Aí já é uma outra situação. É como os eventos que levam choque, morre gente aí nesses É o festivais. cachorro, levou um choque ali na Lago da Glória. Os cachorros estão levando. Agora eu tava lá, os caras como é que chama? Da Rio Luz, né? Rio Luz. Tava lá, nos postes lá agora. Eu saí da Glória, agora tava lá, porque teve um cachorro lá que levou Fez xixi choque. no posto, tomou um choque. Eu acho assim, eu não estou querendo ser nem um pouco brincalhão nessa história. Eu estou querendo ser cada dia mais honesto com o meu posicionamento. Eu acho assim. Eu acho que o sistema, independente do presidente, eu gosto muito do Miguel, não é isso? Não estou fazendo nenhuma política contra o Miguel, nem o Vinícius lá em Brasília. Eu estou dizendo que o sistema trabalha pouco no sentido de ter uma discussão mais forte. É só passado. O problema nosso é que nós temos o seguinte: é igual a normas técnicas que nós aprendemos na BNT. Aí discute daqui. A norma técnica é uma boa prática de engenharia, mas para frente ela não faz. Tem que ter outro fato para corrigir. Então, o engenheiro, ele está acima da norma técnica. Ele pode cumprir ou não a norma. A norma ela só existe para o juiz lá. Você fez o mínimo, entendeu? Esse conceito não permeia. Aí chega um engenheiro, não, eu cumpri a norma técnica. Meu irmão, esse projeto não está legal. Você tinha que ter dado um plus nele. É o mínimo, você tem que fazer o máximo. Quer ver, Luiz está aqui. Nós estamos... A 5.194 vai ser alterada. Tomara que para melhor. Tomara que para melhor. Mas eu vou discordar de você. Quem discutiu a 5.194 no Rio de Janeiro, a não ser o Latigê no Clube de Engenharia? Não sei. Quem discutiu? Só Eu ele não que leu. discuti porra Ele que nenhuma, leu. nem sei o que é. É a mesma coisa que eu Quem li aqui discutiu? uma lei, ele leu a lei, e aí? Quem discutiu Sixty- isso no país? Não sei. Tem aqui uma lei... Tem acho que o Cruel não, o presidente da multa, Joel. João Krieger? Ele fez um vídeo dizendo sobre esse problema que tem que ser discutido. Ele estudou essa lei. Foram lá em Nova Iguaçu, foram lá no Noroeste Fluminense, não. discutir o que é Não, 5.294 de engenheiro. Essa lei vai ser alterada para isso aqui. Não. Entendeu? Não, Tem que envolver- eu não sei. Tem que envolver. Olha, passou da hora. Eu acho que tem muita coisa para se discutir, mas o nosso foco é a transição energética. Isso, para não perder. Eu gostaria Eu que, não- cara, eu não detonar, olhar ali para falar detonar o nosso podcast aqui. para os nossos profissionais, alunos, qual é o seu objetivo na transição energética? Eu digo seu porque você está liderando isso. E o que a gente poderia transformar esse trabalho? Bom, primeiramente agradeço, né, essa oportunidade, né?
não quero ser Dom Quixote dessa luta aí. Eu acho que a academia tem que se aproximar das instituições. Eu acredito que as instituições de engenharia, as entidades de classe, são importantíssimas para se aproximar do legislativo e do executivo. Porque se quer defender a democracia, as instituições têm que estar presentes. Só que não pode ficar somente na cúpula, né, da diretoria. Temos que levar sugestões. A minha posição é que saiu a nova lei de transição energética, que todos participem da regulamentação, que tenham a oportunidade de se aproximar, se associar, para poder fazer valer a sua opinião. Para não chegar no final, como vai revisar a lei dos engenheiros, mas tem uma outra lei, tem uma resolução, tem um decreto que supera na hora que, não tem a lei que protege o engenheiro? Sim, mas tem uma outra lei. Então, se a gente não tiver articulado, vai ter superposição de lei, aí vai para o tribunal, vai lá para os capa preta, vai fazer a judicialização. Não, prevalece a empresa porque tem a interpretação. Então, o risco da gente correr, que é um momento muito, muito rico, né? A transição energética vai gerar oportunidade e muito trabalho. Agora, tem que ter transferência tecnológica para nós, senão vão virar uma neocolônia de profissionais que só vão fazer quarteirização da engenharia. E nós já fomos... Monta carro em São Paulo, né? Somos montadora. Montadora, Então está aí o exemplo que eu vou reiterar, da BYD, que trouxe empresa chinesa para fazer coisas que nós já fizemos. Quantas fábricas já montamos aqui de carro? Sabe montar? Então, a academia tem que sair também da sua bolha. Nós, engenheiros, que já trabalhamos, tivemos experiência, passar, né? Pelo menos, a única coisa que pode dizer, não faça isso que vai dar errado. Não precisa saber o futuro. O futuro é da garotada, porque eles vão saber a saída e a solução que é a melhor para o Brasil. Que nós temos que ter o ser otimista, né? Nosso país já tem a matriz energética sustentável, né? Só falta agora a gente defendê-la dos nossos interesses e não deixar a mídia e alguns parlamentares com interesses, né, promocionais de campanha, né, de eleições, suprir a gente nesse processo aí. Essa lei, qual é o número dela, senhor? Essa é a Lei 1503, foi de 2025. 25, né? 1503-25, que o programa, o PATEM, que chama Programa de Aceleração de Transição Energética. É como o governo sempre tem um sloganzinho, PATEM, né? E aí você tem que levantar essa discussão, porque até para colocar capacitação dentro dessa lei, porque fala o seguinte, você contrata, mas quem? Vai contratar, priorizar primeiro, vão botar sempre um engenheiro estagiário junto com o estrangeiro, já é um primeiro passo, né? Era assim que fez na época a ampliação da CSN e a Petrobras. Está solta, né? Está solta. Então, isso é proposital. Quem escreveu essa lei escreveu proposital. São os lobistas de interesse internacional que precisa ter uma regulamentação. E nós não temos nossos, entre aspas, lobistas. Está chegando a hora, a gente não pode avançar muito, até porque senão... Não, pode ser. Não, é difícil das pessoas até verem um vídeo com muita coisa, né? Tem que ser mais objetivo. Mas você sabe que tem algumas coisas que são interessantes. A gente, quando estava discutindo a auto-vistoria predial, aí alguém me avisou que o senador Crivella tinha uma lei lembrando, que está para aprovar até hoje, não conseguiu aprovar, que era uma lei nacional da auto-vistoria predial. Foi. Só que ele não bota no urbanismo, ele bota na defesa civil a auto-vistoria predial, o que para nós é melhor do que no urbanismo, porque no urbanismo é uma discussão estritamente do município. Se for para a defesa civil, ela passa a ser nacional, uma discussão nacional. Não, a lei dele é. Eu estou tentando até convidá-lo a vir aqui no podcast para a gente conversar com ele. Sim. Porque ele não conseguiu aprovar como senador, não conseguiu aprovar como prefeito, e hoje ele é deputado e não consegue aprovar como deputado. Loucura, né? E a lei está lá para ser aprovada. É uma lei nacional que interessa agora. Aí eu peguei o gancho para falar que é uma lei preparada de engenheiro para engenheiro. É isso aí. Muito melhor do que a do Rio de Janeiro, que é boa, não é ruim, sim. mas muito melhor. Uma lei lá que foi preparada de engenheiro para engenheiro. Sim, mas, Marcão, eu acho que esse processo, a gente sai da escola, da academia. Quando é que você vai ler uma lei federal, um decreto? Nunca. Fui ler agora. Não tem nem 5 anos que comecei a me envolver com isso. Nós não temos essa cultura. Então, por isso que a universidade tem que se envolver até para poder ajudar nas propositivas de lei.
Senão fica só o economista, o administrador e o advogado. Mas eu acho que eu acho que o sistema participa pouco. O sistema tem bilhões de reais e participa pouco. Obrigado. Agradeço a presença do engenheiro Hugo Caram, especialista hoje, né, na transição energética. Muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo. Acho que é um bate-papo tranquilo, leve. Sim, muito bom. Só que agradeço. Eu acho que vai precisar vir aqui para falar mais sobre alguns pontos que a gente está engasgado, né? Vamos. E a gente vai pedir ajuda ao CREA, ao CONFIA e alguns parlamentares para poder jogar isso para frente, mas com mais. Não é nem seriedade, Uma mas discussão. mais discussão, mais dentro Consistência desse contexto. Com essa mais consistência, né? Porque está deixando brechas Brecha para que qualquer um possa fazer. Até arquiteto daqui a pouco está fazendo, não com todo respeito ao advogado. Eu acho que é isso. Eu acho que eu Estrangeirismo. continuo achando e vou terminar, não sei quantos anos eu tenho mais, que o sistema participa pouco. O sistema CONFIA, CREA, mútua, participa pouco na discussão. Precisa participar. Sim, mas nós temos uma mais. instituição e temos um sistema. Claro. Vamos mobilizar. Eu acho que esse Nós espaço aqui. precisamos partir para frente e sair isso aí. mobilizar, porque senão a coisa não vai andar. Obrigado, Caram. Muito obrigado. 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 Caram. Obrigado. Caram, gente do engenheiro. Agradeço. Caram, prazer. Valeu.